Sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, que eu quero fazer algumas entrevistas, um amigo muito querido, uma pessoa que eu admiro. E o tema hoje é um tema polêmico, mas um tema que vai desbloquear muitas pessoas e vai ajudar também esse canal a ir mais além, esse é o objetivo. Hoje a gente vai falar de ausência de paternidade. Meu nome é André, eu tenho 3 filhos, sou casado há 18 anos e com a mesma mulher e conheço ela há 25 anos. E eu quero apresentar o meu convidado hoje, meu amigo Rick Santana, pastor Rick Santana, amigo querido. É um prazer, um privilégio estar com você aqui hoje, meu irmão. É um privilégio. Paz André, muito bom dia a todos vocês que estão aí prestigiando esse podcast. Eu tenho certeza que muita coisa boa vai sair daqui e vai de fato te ativar, te desbloquear e também te levar mais além. André, você é um príncipe, a alegria é minha, obrigado pelo convite, obrigado por me inserir nos seus projetos. Deus colocou no meu coração, Rick, de contar o meu testemunho. E o meu testemunho ele engloba 7 tópicos, né? Pornografia, ausência de paternidade, adultério, rejeição. Então são 7 tópicos que ao longo deste ano, 2024, a gente vai abordar. E cada pessoa está inserida num tópico, uma pessoa especial pelo qual passou pela minha vida e eu entendo que tem autoridade em cada aspecto desses assuntos. Então, você é uma pessoa muito querida, seja muito bem-vinda. Bom, o primeiro tópico que a gente vai falar é qual que é o impacto, Rick, emocional para aquela pessoa que teve essa ausência de paternidade. Eu, por exemplo, o meu pai se separou da minha mãe, tinha 1 ano de idade, né? Então, eu vivi sem o meu pai. Eu me lembro que nas escolas, no dia dos pais, os meus amigos, enfim, eles tinham os pais indo buscar. E a minha mãe, ela sempre falava que fez o papel de pai e mãe, mas mãe é mãe e pai é pai, né? E depois de muitos anos, com 33 anos, eu descobri que eu tenho um pai que ele é zeloso, que ele me guia nos meus caminhos. E hoje eu entendo que tudo que eu passei me transformou numa pessoa que eu sou hoje, né? E quando a gente é livre e a gente é curado, nós podemos falar aqui nesse podcast tranquilamente sobre isso. Mas eu tive realmente problemas de identidade. Eu passei por bastante tempo, por exemplo, com um problema no adultério, por exemplo, porque eu não tive uma referência paternal na minha casa, né? E uma das coisas que eu venho estudando e umas coisas que eu ouvi de você também, e a gente falou sobre pornografia um tempo atrás, que a mente ela não sabe distinguir o que é imaginário do que é real. Então, às vezes, as pessoas ficam imaginando o que poderia acontecer, poderia ser melhor, não, e traz essa imaginação, sempre esquece do real, de focar no que é real, o que vai realmente fazer sentido para a vida. Queria que você contasse um pouco a sua vida também, abrisse o seu coração aqui para nós em relação a esse tema, em relação ao seu testemunho. Muito legal. Eu também venho de um lar disfuncional, né, André? Eu sou filho de mãe solteira e não tive a presença paterna. E sofri muito com isso durante muito tempo, mesmo depois de ser crente, mesmo depois de ser pastor, e vim ser curado disso agora recentemente. E foi muito interessante. E aí, você me conhece, eu sou um homem de fé, sou um homem de Deus. Mas para mim, a fé não foi o suficiente. Deus não fora o suficiente. Eu precisei de tratamento, acompanhamento psicológico, terapia, para que eu viesse entender que os malefícios que eu tinha vivido era em virtude da ausência paterna. Estudando um pouco, a gente vai entender que o primeiro objeto de amor da criança é a mãe, ok? É a mãe que gera, tem o processo de alimentação via cordão umbilical, o processo de simbiose com a mãe. E aí ela precisa dessa figura paterna para que ela venha se desassociar, para gerar o que você disse, identidade. Entender o papel feminino e o papel masculino. Precisamos. O que aconteceu comigo? Como eu não tive pai presente, eu via os meus patrões como a figura paterna. Eu queria que o patrão, o diretor da empresa, fosse meu pai. Então isso gerava uma coisa boa, que eu me esforçava para ser o melhor funcionário, mas não tinha nada a ver com profissão. Era carência afetiva, carência paterna. E quando os diretores, os gerentes, enfim, eu me destacava. Mas quando o tratamento era meramente profissional, e deveria sê-lo,
eu me estressava. E aí pedia demissão do emprego, saía, que não me valoriza. E lógico que me valorizavam, mas eu queria algo mais. No ministério, a mesma coisa. Eu vou para a igreja e também quero que os pastores presidentes, os pastores titulares, venham ser meu pai. E eu vou para a família da fé com essa carência, querendo que o nosso pastor, o meu pastor, Josimar Fonseca, fosse o meu pai. E ele tem o Johnny, tem a Belle e tem a vida dele para cuidar. Claro, né? claro. E aí eu poderia ter me frustrado, e graças a Deus não me frustrei, porque eu fui sarado entendendo que o meu pai, ele se chama Durval. O meu filho de 13 anos nunca o viu. Meu filho chama de Dervaldo. E o Dervaldo, ok? E esse é meu pai, não é meu pastor, não é meu patrão. E você, como é que você lidou antes da cura? Como foi o processo para você? Realmente, antes você precisa criar uma musculatura espiritual, uma musculatura também, pessoas te ajudando. Eu me lembro, eu conheci meu pai, eu tive a oportunidade de passar férias com ele, então o meu era diferente. Então, meu pai era ausente, porém, eu nas férias passava com ele, eu tinha minha avó, mas sempre o relacionamento foi muito frio, né? Porque logo quando eu nasci, eles se separaram, a minha mãe acabou conhecendo o meu pai, engravidou muito rápido, e aí eles casaram, né, num relacionamento totalmente disfuncional, e acabou não dando certo. Mas eu me lembro que eu também via os meus amigos com os pais, e eu tinha essa vontade de ter alguém para conversar. Eu me lembro que eu tinha essa vontade de ter alguém para jogar uma bola no quintal, né? Mas eu creio que o que me ajudou muito, desde a minha adolescência, da minha infância para a adolescência, foi que eu tive a graça de ter muitos amigos, né? Amigos, parentes. E logo na minha adolescência, eu conheci a minha esposa muito cedo. Eu tinha 15 anos. E eu me espelhei no meu sogro. Porque aí eu lembro que eu vi um relacionamento funcional. Eu vi um homem que era casado com uma mulher que tinha 3 filhas. E eu falei, puxa, isso pode dar certo, né? E eu via o modo que ele tratava as filhas e a família, e eu tomei isso como referência. Apesar das dificuldades pelo qual a pessoa passa que não tem pai, falta de identidade, vulnerabilidade também em relação ao mundo, eu foquei nele e foi uma esperança muito legal que aconteceu comigo. Então, eu me lembro que a minha mãe, ela sempre falava para mim que ela era pai e mãe, né? E aí minha mãe teve um relacionamento com um padrasto, mas também era um relacionamento disfuncional. E isso trouxe para mim eu sempre canalizei energia e trouxe para o bem. Então, eu sempre olhava a minha família disfuncional, mas na minha cabeça eu falava, eu quero ter uma família funcional, eu quero ter filhos, eu quero casar, ter uma esposa. Mas a ausência de um homem, de um pai, traz realmente um problema sério de identidade, né? E foi por isso que eu tive muito problema de adultério, tive muito problema de me relacionar com mulher, né? E eu fui curado eu fui conhecer a palavra de Deus, eu tenho hoje com 41 anos, eu conheci a palavra de Deus com 33. E isso foi um dos gatilhos que me ajudou muito, né? A espiritualidade, tá buscando a ajuda do Espírito Santo, e também busquei ajuda com profissionais, psicólogos. Continuando aqui no nosso canal sobre ausência de paternidade, implicação acadêmica, Rick, e também como que você fez na escola, isso trouxe para você algo ruim, uma família disfuncional, somente uma ausência de paternidade. Eu tenho um filho, você tem 2. Nós estamos criando sacerdotes, nós estamos criando maridos. Eu conversando com o Júlio ontem, ele tem 2 filhos. E o papel do pai é sempre fazer com que os filhos sejam melhores que nós, né? E quando você tem um filho homem, a responsabilidade é maior, né? Então, como que você lida com os seus filhos na parte de estudo acadêmico? Foi isso? Você sempre gostou de estudar? Você sempre foi estudioso? Como que você transformou isso hoje nessa realidade que você é hoje? Cara, infelizmente eu nunca gostei de estudar. Isso antes, não é? E até porque eu, como arrimo de família, eu tive que trabalhar muito cedo. Então, conciliar o trabalho e o estudo, se você não tem... Você falou que está 41, eu estou 46.
Na minha época de estudo, de adolescência, não tinha essa parada facilitada de uma graduação, um curso universitário. Isso era para quem era da prateleira de cima, né? Então, o nosso negócio era trabalhar. Trabalhava de manhã para levar a comida à noite para casa. Era distante mesmo, né? Muito Era distante, muito. É verdade. E aí eu não tinha, na minha família, nenhum dos tios com graduação. Da minha época, nenhum dos primos com graduação. Então, graduação não era uma coisa facilitada. Então, fui para o mercado de trabalho muito cedo, e aí, desde os meus 14 anos de idade, que era a data mínima na época, eu tenho a minha carteira, a minha CLT assinada lá. E, então, trabalhei muito e não dediquei. Depois, aí quando eu conheço Jesus, aí quando a gente vai alinhando, né, as coisas... Aí eu me dediquei ao estudo, ao aprendizado, fui buscar uma graduação, mas isso em Cristo já para me preparar para o ministério. E aí com os filhos, como você disse, o desejo dos pais é que os filhos vão adiante, além, não é? Isso é uma bênção, mas também um risco, porque o que fez de mim ser o que sou foi a ausência paterna. É paradoxal, né? Porque as mazelas vêm da ausência, mas as virtudes também. Ok? Ou seja, essa garra por trabalho. Aí eu tenho 2 meninos, você conhece meus 2 meninos. Os meninos são dedicados na escola, ok? Nunca reprovaram, têm as melhores notas, ok. Mas o meu Cacá faz 18 anos esse ano. O miserável nunca trabalhou com nada, André, entendeu? E aí quando eu pego no pé dele, rapaz, tem que trabalhar, você tem que produzir. Eu com 14 anos de idade, eu fui para o mercado de trabalho. Aí ele falou, pai, é que você não tinha um pai tão maravilhoso igual eu tenho, entendeu? Então tem essas duas realidades. É verdade. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar também com 15 anos de idade, justamente por conta disso, né? Era só eu e minha mãe e nós precisávamos trabalhar para complementar a renda da família. Sim. Né? Era esse o objetivo de trabalhar. Mas o que eu vejo hoje é, obviamente, que a nossa história é a nossa história e a história dos nossos filhos é a história dos nossos filhos. Sim. Né? Mas a base, né, que nós temos que fazer para com que eles sejam melhores do que nós, hoje eu tenho uma filha de 15 anos e o foco dela é os estudos. Uma coisa que eu não tive, porque a ausência de paternidade, eu me lembro que eu não tinha boas notas na escola, eu não tinha vontade de estudar. Então, o que me fez estudar melhor também foi depois que eu acabei fazendo faculdade, entrei numa empresa e eu vi que lá era muito competitivo e eu precisava estudar idioma, precisava estudar, e aí eu comecei a buscar estudo. Mas eu me lembro, na minha família disfuncional, não era esse o foco, né? E hoje, na minha família, o foco dos meus filhos é estudar. Então, eu prefiro com que eles trabalhem um pouco mais tarde, né? Mas que eles estudem e logo cedo já entendam este papel. Mas, por outro lado, na minha casa, Rick, a gente tem um cronograma e todo mundo trabalha, cara. Então, assim, cada um tem sua atividade, que eu estou treinando eles também, né? Eu me lembro, Rick, que uma das coisas que eu admiro a minha mãe, que eu até falo para ela, obrigado, ela sempre foi muito responsável com o horário de trabalho. Ela trabalhou muitos anos, ela se aposentou e eu ia para a escola de manhã. Então, o horário com a minha mãe, assim, se você marcar às 8, ela chega às 7h30. E eu consegui pegar isso dela. E uma das coisas que ela fazia para mim, eu precisava limpar a casa, cara. Se ela chegasse do trabalho e a casa não tivesse limpa, meu irmão, tinha problema. Eu era filho único, cara. Era só eu e ela. Eu tenho um irmão 4 anos mais novo, mas lá também era o mesmo sistema. Limpa não para ver. Cara, então assim, até hoje eu olho para minha casa e eu tenho condição hoje de ter uma pessoa para me ajudar. Mas eu olho e falo, não, quem vai fazer esse trabalho na minha casa somos nós. Porque a gente vai ter comunhão entre a família, a gente vai ter... cada um vai cuidar. Porque uma coisa é você ouvir e você cobrar. Outra coisa é você fazer e entender o processo. Quando você entende o processo, você cria... um paradigma na sua cabeça diferente. Por exemplo, minha filha hoje, ela limpa a casa. Então, ela não suja muito. Ela evita sujar o quarto dela. E isso me trouxe assim, uma realidade hoje melhor, mas eu também peguei coisas boas de não ter o meu pai. Né? A minha mãe, ela foi bem rígida comigo. Isso me ajudou bastante. Sim.
Pessoal, agora quero falar sobre o nosso próximo tópico. Quero aproveitar também, deixe seus comentários aqui se vocês estiverem gostando. Quero também saber o testemunho de vocês. Vocês também tiveram ausência de paternidade. Como que foi o lido disso em relação a essa dificuldade de não ter pai? Eu queria que vocês comentassem para a gente poder também ajudar vocês. Bom, o tópico 3 é gerações. Como que o meu avô, por exemplo, o meu pai e a minha avó, o meu pai não teve pai e mãe presente. Logo, ele não tinha essa identidade na cabeça. Então, para ele, quando ele conheceu a minha mãe, ele engravidou minha mãe e separou, estava tudo certo. E como que isso pode impactar as futuras gerações? Né? Você hoje é uma pessoa casada, bem casada, tem 2 filhos, né? Mas como que você lidava com isso quando você não era casado? Qual que era o seu objetivo? Eu falei para você que meu objetivo era casar, né? Porque isso veio bem cedo para mim. Mas o que eu vejo é um ciclo geracional, né? Se você não tem uma família funcional, provavelmente seus filhos não vão ter. E os filhos dos seus filhos também não vão ter. E como que você quebrou? Como você conseguiu quebrar esse ciclo geracional? Muito legal. Isso é muito legal que assim, eu penso e na prática tenho visto que assim o é. O quê? Ou você vai repetir o que aconteceu com você, que foi o que você falou, ou você vai repelir. O ser humano trabalha assim, a mente humana. Ou você repete, ou você repele, ok? Ou você repete, ou você contradiz. E eu também, por não ver um lar funcional, era o meu desejo. Eu via pessoas que tinham. Que legal isso. Né? E eu falava, cara, eu também quero ter. É possível. Mas aí, André, que é o X da questão. Muitos querem. A maioria vem pela referência que tem, imitando, seguindo os passos. Filho de peixe, peixinho é. Então, infelizmente, o camarada tem o pai viciado. A probabilidade dele ser viciado é gigantesca. Tem os pais divorciados. Dele não ter uma família abençoada, gigantesca. Mas pode repelir isso, ok. Então, muitas pessoas querem repelir, não querem reproduzir. Mas aí não tem ferramenta, não tem habilidade, não tem conhecimento, não tem preparo. Olha só que legal, me permita até tocar no que você já disse. Desde muito cedo, por não ver essa realidade dentro da sua casa, você diz, eu vou ter essa realidade, eu vou fazer a diferença. E num primeiro momento não fez. Uhum. Ok? Por quê? Porque não tinha conhecimento, não tinha habilidade, não tinha capacidade. Então não basta só o desejo, não é? Tem que buscar essa capacidade. Por bondade de Deus, nós tivemos o encontro com Cristo. Show de bola. Ok? 2 Coríntios 5,17, de sorte que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deus seja louvado. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ok? Então, eu também nessa ânsia de não reproduzir aquilo que me faltou. Eu quero fazer diferente. E aí eu começo a buscar de toda maneira, primeira coisa, alguém compatível com o que eu quero ter no meu amanhã. Não adianta eu querer ter uma família e me relacionar com uma piriguete. Não combina. É verdade. Ok? Não combina. Então, primeiro foi isso. E aí, só uma fala. Quando eu conheci minha princesa, eu coloquei na minha cabeça, eu vim do mundo com 16 anos de idade, tinha tido algumas experiências no mundo e tal, mas eu falei assim, eu estou em Cristo agora, eu estou novinho, ok? Lavadinho. Como diria alguém, aquele sábio poeta, lavou, tá novo, ok? E eu tô lavado, tá? Eu falei, eu quero uma irmãzinha de Deus, que segurou, virgem, ok? Que nasceu na igreja e que é crente, porque esse é um dos padrões também, segurar a sua sexualidade. Quando eu começo a me relacionar com a minha princesa, que nós estamos há 23 anos juntos e casados há 19. Eita, não, aleluia. 19, vamos fazer 20 agora. E eu quero ir para Paris. Eita, recebe. Falar em Paris, você vai falar, né, André? Recebe, amém. André, você acredita que aquela parada lá eu falei com a irmã? Falou? Falei. E falou, já, tá, mas acho que vai dar bom. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Ó, só morando. para concluir. Conheço a minha princesa, lembra? Primeiro passo, quer construir um futuro abençoado? Busque a pessoa que vai para o mesmo caminho. Não dá para andar de mãos juntas para lados opostos. Aí eu falei assim, irmã, ela era uma denominação muito rigorosa, rígida, e a irmã não tinha a orelha furada. Aí eu falei, amada não tem orelha furada, não? Ela falou, não, ó.
Falei, é mesmo, amada, não tem mais nada furado aí não, né? A amada falou, não, e se quiser furar, vai ter que casar. Falei, é essa que eu quero. Eita, só furei depois que casei, entendeu, André? Então, É isso aí. essa é uma ideia. Mas é engraçado, né? O que não mata a gente fortalece. Boa, sim. Né? E esse tópico aqui, você não tem o que você merece, você tem o que você aceita. Legal. Ninguém merece ter uma família disfuncional, ninguém merece ter um marido ruim, uma mulher não zelosa. Né? Mas você pode aceitar e você pode conviver com isso por muito tempo. Né? O que você falou é verdade. A Bíblia fala aquilo que você se vê, você é. Então, quando você olhou essa perspectiva, que você trouxe para a tua mente, que você queria uma mulher assim, você quebrou essa barreira, essa maldição. Vamos falar de maldição, né? Sim. E eu quero só colocar um ponto aqui, que esse canal não é um canal religioso, tá? Mas é um canal que vai abençoar Trata de muitas espiritualidade. pessoas. E está aberto para outras religiões, mas nós falamos só o que nós conhecemos e que o impactou na nossa vida. Então, o que mudou a nossa vida foi Jesus. Então, Jesus é o centro aqui da nossa conversa, é o centro da nossa vida. E nós não temos religiosidade, a gente conversa com qualquer tipo de religião. Mas ninguém aceita. Eu me lembro que a minha mãe, ela aceitava algumas coisas, viver naquele ambiente. E isso acabou não conseguindo. Sabe por quê, Rick? Porque a zona de conforto é gostosa, cara, e dá medo você mudar. Sim, não é sim. fácil. Não, eu vejo as pessoas, às vezes, não dando passo, porque... E se não der certo? E se piorar? Cara, esse se vai te transformar numa pessoa sempre medíocre, mediana. E aí você vê pessoas fluindo em todas as áreas. Todas as áreas. É porque a gente só vê a cereja do bolo. Sim. A gente não vê o que as pessoas passaram. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas de sucesso na família, sucesso em material, prosperidade. E meia hora de conversa, você fala, uau, passou bastante coisa.